Será a inteligência artificial um novo hype como o metaverso? Esse é um tema muito caro que vem sendo discutido e debatido nas mídias sociais. Porém, antes de começarmos, é importante fazer uma distinção. A inteligência artificial não se resume à inteligência artificial generativa como o ChatGPT e outros chatbots. Na real, a inteligência artificial tem uma história de quase 70 anos. E suas aplicações já estão bastante integradas no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você pega aquele celular e você recebe uma propaganda ou um tipo de conteúdo, aquilo ali é fruto de uma inteligência artificial, um trabalho dela, um background, que está identificando aquele conteúdo que você é mais propenso a consumir. Além disso, outras aplicações práticas do nosso dia a dia, seja para aprovação de crédito, seja, por exemplo, a navegação com o Google Maps, aquilo ali também é fruto de um trabalho de uma inteligência artificial. Aplicações na medicina, na ciência em geral. Então, assim, a inteligência artificial já está bastante incorporada e integrada nas nossas vidas, né? E fazem muita diferença na nossa qualidade de vida hoje. Porém, algo mudou com a IA generativa. Por quê? Pela primeira vez, ela saiu do background dos serviços, onde a pessoa quando interagia não fazia nem ideia de que havia um trabalho de uma inteligência artificial ali por trás. Mas agora, com a popularização das IAs generativas e o acesso a pessoas comuns que não detinham esse conhecimento técnico especializado, as pessoas começaram a construir coisas novas, começaram a entender e a dialogar com uma IA generativa por meio da linguagem humana, por meio do português, por meio de um inglês. Então é claro, que hoje em dia, quando a gente se fala de inteligência artificial, é comum que as pessoas associem a IA generativa, né, ao ChatGPT. Porém, eu vou contar para vocês uma breve história sobre a inteligência artificial antes de avançarmos sobre o tema se IA generativa é um hype ou não. Pois bem, a IA, né, a inteligência artificial, inicialmente aqui, trazendo um conceito para vocês, ela é um campo de conhecimento que visa ali a construir sistemas computacionais que resolvam tarefas tipicamente humanas, né? Então, é uma área multidisciplinar. E nos seus primórdios, a inteligência artificial ela era basicamente construída a partir de regras de especialistas. Bom, o que seria isso? Vamos pensar num médico, por exemplo, que constrói uma regra, um processo decisório com várias etapas de decisão, né, baseado nos dados. Então a inteligência artificial naquele momento ele é construído basicamente a partir de regras definidas por um humano, né? Então ela simplesmente executa aquele passo a passo que foi pré-definido por um humano. Porém, né, com o avançar do tempo, surgiu aquilo que a gente entende hoje por aprendizado de máquina ou machine learning, que seria a inteligência artificial aprender por meio dos dados de maneira autônoma. Ou seja, em vez de um ser humano definir todo aquele passo a passo que ela deveria seguir, nós damos a ela um conjunto de regras de aprendizado, alguns parâmetros customizáveis e um conjunto de dados onde ela vai aprender a customizar esses parâmetros em cima dessas regras. É o que chamamos aí de machine learning. E isso veio muito possível por conta da popularização, né, do avanço do sistema do poder computacional e do custo computacional que foi se tornando cada vez mais acessível, principalmente ali a partir da década de 90 e 2000, né? E aí a gente teve o avanço da internet, dos sistemas digitais, ou seja, cada vez mais dados sendo produzidos e os dados são insumos para esses modelos de machine learning. Temos aquilo que conhecemos como Big Data, né, que é esse conjunto enorme de dados produzido com uma variedade gigantesca. Então isso tudo virou insumo para as aplicações de inteligência artificial baseada em aprendizado de máquina. E, pessoal, eu gosto de mencionar que dado, né, ele é até comum, então é uma brincadeira que falar que é o novo petróleo, né? Porque o dado ali, quando utilizado de maneira inteligente por meio desses sistemas, né, ele é excelente para apoiar o processo decisório. E não é por outro motivo que, por muito tempo, né, empresas como a Google, o próprio Facebook, né, que é atualmente o Meta, eles tinham um grande valor agregado, não simplesmente por conta da sua tecnologia, mas pela quantidade de dados que eles possuíam, né? Porque esse dado é um ativo muito importante. Por exemplo, o que o Facebook vende para as empresas, né? Ou que a Google também vende para outras empresas. É o seguinte, tá? Eu sempre falo que não existe almoço grátis. Se você não está pagando pelo serviço, você está pagando de alguma outra forma. Então, nesse caso específico, você está pagando pelos seus dados. Então, essas empresas, por exemplo, usam seus dados para construir modelos preditivos e vender a anunciantes uma maior probabilidade dele encontrar o público-alvo correto, tá? Então, essa é uma das aplicações, por exemplo, de machine learning tradicional. Então, quando você recebe no seu Instagram aquela propaganda daquele tema daquele produto que você queria comprar, não acho que aquilo foi puro fruto de uma coincidência. Não, na verdade, seus dados de utilização do Instagram foram utilizados e o modelo previu, né, que você era mais propenso a consumir esse tipo de conteúdo. Então os modelos de aprendizado de máquina eles cresceram bastante com esse tipo de aplicação, de tomada de decisão.
Vamos pensar, por exemplo, num sistema de aprovação de crédito. Então, uma empresa, ela quer minimizar a possibilidade de ela conceder crédito para um cliente que se torne inadimplente. Uma das maneiras de fazer isso é criar um modelo preditivo que, a partir dos dados de um novo cliente, indique se ele vai ser um bom ou mau pagador. Então ele poderia simplesmente pegar um modelo de aprendizado de máquina, treinar com dados históricos de clientes, onde você teria ali qual cliente era foi bom pagador ou mau pagador, e a partir desse novo cliente predizer se ele seria um bom ou mau pagador. É claro que isso pode não ser determinante para aprovação ou não, né? Pode existir outros critérios subjetivos, mas isso é tomar uma decisão de maneira informada, né? Uma outra aplicação, por exemplo, né? A gente poderia pensar num comércio varejista em que queira direcionar propagandas de marketing, ações comerciais para grupos de clientes que têm um padrão de compra parecido. Então eles poderiam agrupar clientes de acordo com seus padrões de compras e personalizar essa campanha para esses clientes. Então, como a gente já mencionou aqui, né? A gente vê que há, de fato, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, ela já está bastante integrada e disseminada no nosso dia a dia, né? Mas então, o que mudou? E aí, eu, como havia mencionado, lá em outubro de 2022, e aquilo também foi uma grande mudança para mim, porque eu trabalho com inteligência artificial e ciência de dados desde 2016, e eu sei o quão complexo era para você criar um modelo de predição, o quanto de conhecimento técnico isso exigia, né? Mas lá no final de 2022, com o lançamento do ChatGPT, as pessoas tiveram acesso por meio de um chatbot a uma inteligência artificial que interagia por meio de linguagem humana e apresentava um comportamento que mostrava que entendia aquilo que você estava conversando com ela e era capaz de dar uma resposta que fosse relevante à pergunta que você fez. E para mim aquilo, de fato, eu tive acesso ao ChatGPT lá em janeiro de 2023 e quando eu me deparei com aquilo, por mais que eu já trabalhasse com ciência de dados e inteligência artificial, eu percebi que aquilo mudaria tudo. Nossa, se antes eu precisava de ter um conhecimento técnico para construir uma aplicação que tinha um nível de aplicação bem restrito, agora eu estava interagindo com uma inteligência artificial com meio de português, né, que conseguiria me responder, me dar respostas que eram relevantes. E olha que está falando GPT na época 3.5. Mas eu percebi, de fato, que essa tecnologia tenderia a avançar, né, e teria um impacto gigantesco aí nas nossas relações de trabalho, porque ela atingiria um público não especializado. Então, a inteligência artificial generativa, né, ela agora potencializa o conhecimento humano em diversas áreas, né? Ela democratizou o acesso a essa tecnologia para um público que não detém um conhecimento técnico especializado. Então, entender isso para mim lá em 2023, né, foi uma grande mudança paradigmática. Até que eu digo até que eu fiquei um pouco impressionado e pensativo de como isso ia impactar a nossa sociedade. E a gente está vivenciando isso hoje, né? Então, uma coisa que eu gosto de lembrar é que do lançamento lá do ChatGPT, lá no final de 2022, né, a hoje aqui do julho de 2025, né, nós não chegamos nem a 3 anos. E por mais que a inteligência artificial tenha uma história de quase 70 anos, a gente nunca vivenciou um avanço de capacidade tão expressiva como a gente está vivenciando agora, nesses últimos 3 anos, com as inteligências artificiais generativas, mas especialmente com os modelos de linguagem. Então, assim, é algo incomensurável, algo que a gente nunca vivenciou. A gente está vendo aí a Google, a OpenAI, a Anthropic investindo bilhões de dólares nessas tecnologias que, de fato, já tem um impacto gigantesco no modo como a gente trabalha e tende a ter muito mais, né? Então, respondendo à provocação do início do nosso podcast, nem a IA, nem a generativa é um hype, tá? Porque ela entrega valor, e valor a gente mensura aí com produtividade e qualidade. Eu, pessoalmente, né, desde quando me deparei com esse tipo de tecnologia, eu passei a integrar no meu dia a dia como um colega de trabalho, potencializando o meu trabalho. Mas se você não quiser acreditar em mim, você pode olhar aí, por exemplo, a Google indicando ali que 30%, 40% do código escrito, código de programação escrito pela plataforma, né, dentro da empresa, já é gerado pela inteligência artificial. Você vê hoje em dia IAs, né, generativas voltadas para aplicações médicas tendo um desempenho superior a médicos. Você tem diversas aplicações, você tem aí, por exemplo, IAs responsáveis por atendimento de vendas, né, gerando valor. Você tem também IAs potencializando o conhecimento humano em diversas áreas como direito, né? Então, assim, em vez de você perder um tempo em tarefas que têm um baixo valor agregado, um ajuste, um resumo, você pode delegar essas atividades para a inteligência artificial e deixar a tomada de decisão a parte mais estratégica com você. Então, de fato, ela vem gerando muito valor e a gente já tem, claro, um investimento gigantesco. A OpenAI recentemente anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares para construir o Stargate, que é um projeto de infraestrutura que tende a levar maior poder computacional, não somente para treinar novos modelos de IA, mas também para oferecer
toda essa capacidade que já existe, né? Vamos lembrar, a gente está falando já de agentes autônomos, está falando de aplicações aí, de fato, de inteligência artificial que rodem sem intervenção humana, executando tarefas cada vez mais complexas. E isso exige um poder computacional e essas empresas já estão se preparando para isso. Eu digo que o avanço é tanto, né, o impacto potencial e atual já é tão imenso que isso já virou até uma questão de Estado. A gente vê, inclusive, na questão da geopolítica, uma disputa entre a China e os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos com a OpenAI, com a Google, a Microsoft, a Anthropic, e de um lado a China com o DeepSeek, por exemplo, né? Então você vê, por exemplo, embargos comerciais impedindo que a NVIDIA, né, que é a maior fabricante aí, meio que domina o mercado da construção dos GPUs, né, que são processadores utilizados para treinar modelos de AI também para rodar, né, embargando a venda desses tipos de tecnologia, né, de microprocessadores, para a China. É claro, pessoal, isso de fato é estratégico, é uma questão de Estado, né? E eu preciso que você fique atento a isso. Não se trata de comparação com um metaverso que talvez não gerasse algum valor, tivesse só um apego de lazer, uma disrupção nesse sentido, né? Se trata de uma tecnologia que pode pegar o conhecimento de um ser humano, um expert de uma área, e fazer com que ele faça o trabalho de 10, 100 pessoas. Então não pense somente em automação. Algumas pessoas acreditam que a aplicação da IA generativa está restrita à automação de tarefas repetitivas. Não está restrito a isso, tá? Então, se você é um médico, você é um advogado, você acha que é insubstituível, né, digamos, nesse sentido, porque legalmente falando e por questões éticas sempre vai precisar de um profissional humano atrás dessa atividade, você está olhando somente para o impacto da IA, que é a automação, mas você precisa olhar para o outro, que é a potencialização do conhecimento humano. Então, pense que um advogado sênior, por exemplo, ele vai poder fazer o trabalho de 10, 100, 1000 advogados, quem sabe no futuro, né? Ele e um grupo de agentes de inteligência artificial, né? E não é por outro motivo que hoje já se fala até de um unicórnio de uma pessoa só, né? Um unicórnio é uma startup aí que vale $1 bilhão. Porque cada vez mais você está utilizando ali, a inteligência artificial está dando asas à criatividade do ser humano, potencializando as suas ideias, tirando aquilo que talvez ficasse no armário porque você não tinha o conhecimento adequado para avançar em outras áreas de conhecimento. E aqui a gente gera até um conflito anterior com pessoas que detinham aquele conhecimento de uma área, por exemplo, pessoas que não sabem programar. Hoje em dia constroem protótipos de aplicações e isso incomoda os programadores que detinham aquele conhecimento. Até a arte, por exemplo, pessoas que trabalham com música. Hoje você tem aí inteligências artificiais como o Suno, por exemplo, que permite criar música, jingles, né? Então isso incomoda esses profissionais que detinham aquele conhecimento, né? Porque agora a inteligência artificial possibilita que você adentre em outras áreas, né? É claro, o melhor uso e mais responsável e eficiente sempre vai ser do profissional usando a inteligência artificial dentro da área que ele domina, né? Até porque ele vai ter maior capacidade crítica de olhar para aquela saída, dar um maior direcionamento nas instruções, né? E de fato ele tende a conseguir um resultado melhor. Porém, se você é um profissional expert e não utiliza essa ferramenta na sua área, você tende a ser substituído por alguém que seja um júnior, por exemplo, que utiliza essas tecnologias. Eu digo que a gente precisa deixar essa arrogância de lado, né? Acho que as pessoas também têm um pouco de vergonha ou receio de dizer que utilizou a inteligência artificial no seu trabalho, como se de fato aquilo fosse diminuir de alguma maneira a qualidade, né, a sua participação, né? Eu, por outro lado, eu tenho orgulho quando tenho um trabalho muito bem sucedido, por exemplo, que eu produzo mais, eu tenho mais qualidade, e eu utilizei a inteligência artificial porque eu soube unir a minha inteligência humana à inteligência artificial para produzir algo que eu não produziria naquele tempo e com aquela qualidade. Essa é uma crença limitante, você ter vergonha ou ter um ego muito inflado de não assumir, de não querer utilizar, por achar que aquilo de alguma maneira vai diminuir o seu conhecimento. Eu acho que isso é uma crença bastante limitante. O meu recado aqui para vocês é que vocês se desenvolvam nessa tecnologia. A gente não está mais em 2023, onde um debate sobre IA generativa é hype ou não, talvez fizesse sentido. A gente está vivenciando um mundo de 2025 em que a IA generativa já é realidade e tende a acelerar cada vez mais. Não é por outro motivo que um relatório recente da Google DeepMind, e aqui eu gosto de lembrar que o CEO Demis, por exemplo, ele foi o Prêmio Nobel de Química em 2024 com aplicação de inteligência artificial voltada para estrutura de proteínas, né? Nesse relatório, a Google diz que seria provável, digamos, pensar assim, que num cenário de 5 anos a gente tivesse uma inteligência artificial geral. O que seria uma IA geral? Seria uma IA capaz de realizar tarefas de diferentes domínios humanos, né, com desempenho superior a nós, né? Então, independentemente da discussão se aquilo é inteligência, se é artificial,
né? Se a gente vai chegar a uma IA geral, o que a gente tem que pensar de maneira pragmática e o impacto nas nossas vidas. Ela já entrega muito valor e a inteligência artificial, do jeito que está, ela já é capaz de realizar diferentes atividades, tarefas humanas com um desempenho superior, com mais qualidade. Então pense isso, né? Agora você utilizando isso para potencializar aquilo que você conhece, que você sabe. Esse é meu conselho para você. Não se prenda a essas crenças limitantes, entenda como essas tecnologias minimamente funcionam, para que você não incorra em um uso ali que pode gerar maior prejuízo para você do que benefício, né? Saiba identificar as tarefas no seu dia a dia que você pode ser beneficiado com o uso de inteligência artificial e se desenvolva nisso. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @prof. Rafael Bittencourt, e até o próximo episódio.